Oi, eu sou a Sara e esse é o Camisa 92. Para a estreia do canal, a gente começa com dicas do Cartola, retorno do Brasileirão, 20ª rodada. Para ficar mais organizado, eu vou falar de cada confronto, observações sobre eles e falar quais são os melhores jogadores de cada time para você, cartoleiro, apostar. Então vamos começar. Primeiro jogo da 20ª rodada, Sport Flamengo. Lembrando sempre que esse é um jogo de bastante rivalidade por conta do campeonato de 87. O Flamengo vem de uma boa fase. As apostas do Sport seriam o meia Diego Souza, que é o vice-artilheiro do campeonato, e o atacante Rogério. E do Flamengo, o meia William Aragão, com bastante roubada de bola e 2 gols no campeonato, e o goleiro Alex Muralha, 21 defesas difíceis, e esperamos que ele seja bastante exigido nesse jogo. Próximo confronto, Ponte Preta e Figueirense. Lembrando sempre do 5-0 do Ponte Preta na Copa do Brasil sobre o Figueirense. As apostas do Ponte Preta é o goleiro Aranha, recontratado recentemente pelo time, pode fazer sua estreia esse final de semana. E o atacante William Proctor, que tem 6 gols em 13 jogos nesse campeonato. E do Figueirense, o atacante Rafael Moura, com 6 gols em 14 jogos, goleador do time. E o meia Carlos Alberto, 4 jogos, 2 gols e 1 assistência. Apesar de ser um jogador bem polêmico e sofrer cartões, pode ser uma boa aposta nessa rodada. Fluminense e América. O América surpreendeu na última rodada ganhando do Santos, que era até então o líder da tabela. A gente espera que o Fluminense saia desse jogo sem sofrer nenhum gol, mantendo seu saldo de gols. Então as apostas são o meia Gustavo Scarpa, mitou muito na última rodada, pontuou muito bem no Cartola e vai ser muito requisitado nesse momento do Cartola. E uma aposta mais barata é o Cícero, que bate pênalti pelo time. Como lateral tem o Wellington Silva com 39 bolas roubadas nesse campeonato. O goleiro Diego Cavalieri está desvalorizado no momento, pode ser uma boa aposta para você ganhar cartoletas. Ó ceifador, adoro esses apelidos futebolísticos. Pode ser o momento dele desencantar nesse campeonato e finalmente fazer um gol. E o técnico, apostando no fato do Fluminense não sofrer gols do América, o técnico Levir Coupe é uma boa opção nesse momento. E do América tem o meia Juninho, 2 gols no campeonato, 30 bolas rodadas e apenas 1 cartão. Se for para apostar em alguém do Coelho, que seja ele então. Grêmio e Corinthians. Jogo de topo de tabela, bem complicado para os dois times. O Corinthians vem de um empate em casa e o Grêmio tem vários desfalques por lesões e por conta das Olimpíadas. Apostas do Grêmio, o meia Douglas, seguindo aquela lei do ex, ele é ex-jogador do Corinthians e provavelmente deve fazer um gol nesse momento. Então se for para apostar alguém do Grêmio, que seja no Doga 10. E do Corinthians, o goleiro Cássio, melhor defesa do campeonato até o momento. Se for para alguém imitar no time, vai ser ele contra um time que ele já defendeu. Vitória e o Santa Cruz. Vitória joga em casa, joga bem, sempre joga bem em casa, e o Santa Cruz não costuma ser um visitante que incomoda. Do Vitória, o lateral Diego Renan é bom de bola parada e fez 4 assistências no campeonato. E o zagueiro Canu, barato, deve render cartoletas nessa rodada e tem 1 gol no campeonato. E o atacante Chiesa, que é a referência do Vitória. E do Santa Cruz, o atacante Grafite, que mitou no começo do campeonato e pode ser o momento dele voltar a pontuar bastante no cartão. Santos e Atlético Mineiro. Santos joga desfalcado por conta de lesão, cartão e Olimpíadas, e o Galo está passando por uma boa fase. E aí tem o menino da Vila, Robinho, que já declarou que sempre faz gol na Vila. Do Santos, o ataque do Ricardo Oliveira, que volta de uma virose que impediu ele de jogar na última rodada, deve voltar com bastante raça, querendo fazer gol. E o meia, Vitor Bueno, está jogando super bem no Santos no momento. E do Atlético Mineiro, é claro, o atacante Robinho, ex-jogador do Santos, segue a lei do ex, já
fez várias declarações que vai fazer gol pro Atlético Mineiro. O zagueiro Leonardo Silva, que está no momento de desencantar nesse campeonato, de fazer alguma demonstração de coisa boa. E o goleiro Vitor, que deve ser bastante exigido do Atlético Mineiro pelo Santos, que joga em casa. Cruzeiro e Coritiba. Curitiba fora de casa costuma jogar mal, então apostando no Cruzeiro. Começa com o atacante Rafael Sobis, deve fazer gol aí. O zagueiro Bruno Rodrigues, apostando no saldo de gols por parte do Cruzeiro. Ele é uma boa aposta. E o meio Robinho, o Arrascaeta sofreu lesão, então ele deve poder brilhar no meio de campo do Cruzeiro. Do Coritiba, o goleiro Wilson, 32 defesas difíceis nesse campeonato, vai ser bastante exigido pelo Cruzeiro e pode imitar nesse momento do campeonato. São Paulo e Botafogo. Situação bem complicada para o São Paulo, que está sem técnico. O ex-técnico Baúza saiu do time para treinar a seleção argentina e no momento São Paulo ronda o técnico do Alvinegro Carioca como futuro técnico do time. Como apostas do São Paulo, atacantes André Chaves, que tem imitado nos últimos momentos do campeonato, e como opção mais barata temos Cueva, que joga bem. E o zagueiro Michael, com 20 rodadas de bola nesse campeonato. E do Botafogo, o meia Camilo, que em 8 jogos fez 3 gols. Atlético Paranaense e Palmeiras. Um jogo bem complicado, porque o Atlético Paranaense joga muito bem perto da sua torcida, mas o Palmeiras está em primeiro lugar na tabela e eu acredito que vai querer manter essa posição. Do Atlético Paranaense, o meia Otávio, que tem 30 roubadas de bola e brilha muito no meio de campo do Atlético Paranaense. E o atacante Walter, ele é carrasco de time paulista e acredita-se que vai tentar fazer gol em cima desse Palmeiras. E do Palmeiras, o atacante Dudu fez 7 assistências nos últimos jogos, está mandando muito bem, tem brilhado e aparecido bem dentro do elenco do Porco. E o goleiro Gerson, que é uma opção barata, faz bastante defesa difícil e deve ser muito exigido nesse time na casa do Atlético Paranaense. Chapecoense e Inter. O Inter tá numa fase ruim, faz 10 rodadas que ele não faz 3 pontos e o Chapecoense tem sempre aquela vantagem de ter feito 5-0 sobre o Inter. Chapecoense no gol, a gente pode apostar no Danilo, que tem 20 defesas difíceis no campeonato e um pênalti defendido, e o atacante Kempis, que é uma opção barata se você tiver poucas cartoletas para apostar agora. E o Inter, o meia Valdívia, que é o único jogador que tem feito alguma coisa pelo time no momento, e o goleiro Marcelo Lomba, que deve ser muito exigente. Com isso a gente termina a 20ª rodada. Eu deixo aí na tela o time do canal, lembrando que o canal só tem 100 cartoletas, porque eu decidi montar o time junto com o canal para deixar isso bem justo, seguindo as minhas dicas. E deixo aí o convite para vocês fazerem parte da liga do canal dentro do Cartola. A liga chama Canal Camisa 92. E deixo na tela também a escalação ideal para esse momento do campeonato. As duas escalações vão estar na descrição do vídeo para ficar mais fácil para vocês observarem. Se você gostou das dicas, dê seu like, seu curtir, compartilha com seus amigos e não esquece de se inscrever e clicar nas notificações para você receber as dicas em primeira mão semana que vem. Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais para vocês me seguirem lá. Um beijo, até semana que vem!